Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Por favor, tomem vossos assentos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Me dá só um pouquinho de volume aqui em cima, filho. Pode abaixar um pouquinho da igreja. Glória a Deus. Isso, aí. Se quiser abaixar um pouquinho da igreja e dar só mais um pouquinho aqui em cima. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pastor Marcílio. Que Deus continue te abençoando poderosamente, tempo que não nos víamos, e que a mão do Todo-Poderoso esteja sempre sobre a vida desta igreja. Salmo de número 23. Eu vou ser sucinto, irmão, porque essa máscara não é fácil ficar respirando esse ar quente aí. Salmo de número 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Antes que comecemos a meditar nesse texto, eu vou pedir que as mães segurem as criancinhas. A igreja é de tamanho reduzido, então qualquer movimentação no corredor tira a atenção de quem está ouvindo e de quem está falando. O Salmo de número 23, ele tem a sua história, ele tem a sua geografia e ele tem a sua cultura pastoral. Óbvio que todos os textos da Bíblia você vai encontrar estes abismos que a hermenêutica chama de abismos, né? Cronológico, geográfico e por aí vai. O Salmo de número 23, ele tem a sua geografia, ele tem a sua cultura pastoral, ele tem a sua história. O Salmo de número 23 é atribuído a sua autoria ao rei Davi. Todos vocês sabem que Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele foi pastor de ovelhas. Então, o Salmo 23 é de autoria de alguém que conhece com muita propriedade e com muita profundidade o assunto de pastorear ovelhas. Eu quero destacar aqui no Salmo de número 23 apenas 3 pontos determinantes para que você possa sair daqui abastecido, alimentado pelo poder desta poderosa palavra. O primeiro ponto que eu quero destacar é quando o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Observe que o pastor, o rei Davi, falando aqui como pastor de ovelhas, ele está especificando que água a ovelha gosta de beber. E que circunstância ele levava as ovelhas para beber água. E diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ora, se você está com sede, você não quer saber se a água é barulhenta, você está com sede. Você não quer saber se a água é fresca, se a água está morna, principalmente na geografia do Salmo, que é uma região deserta, que era a região do Oriente Médio. Então, o que menos você quer saber é se a água é
tranquila. Você quer saber se a água é potável. Lembra quando Israel atravessou o Mar Vermelho, que ao chegar em Mara, eles partiram para cima para tomar a água. Quando beberam-na, aí viu que a água era amarga. Mas eles não queriam saber se estava fresca ou não, eles queriam saber se a água era potável. Mas como se está se tratando de um animal chamado ovelha, e não é por acaso que a Bíblia, alegoricamente, chama-nos de ovelha, ou compara-nos à ovelha, pois a Bíblia diz que foi o Senhor Deus que nos fez ovelha de seu pasto. E por que a Bíblia nos compara à ovelha? Qual a alegoria? É porque todas as características que existem no animal ovelha, você vai encontrá-las no crente. Se não tiver, ele é qualquer outro bicho, menos ovelha. Ele é lobo, é bode, mas menos ovelha. E uma das características que a ovelha tem e que também está no crente é que a ovelha é um animal atemorizado, amedrontado, meio medroso. Então, mesmo ela sedenta, como o cervo brama por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Mesmo a ovelha estando sedenta, com muita sede, se as águas forem barulhentas, turbulentas, elas não bebem, porque o barulho das águas assustam as ovelhas. E por muitas das vezes, o pastor de ovelhas descia até onde estavam as águas, pegava e trazia para a boca da ovelha. Quem fala isso é Davi. Então ele está dizendo: o Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. Nesse caos estabelecido de pavor, de medo, de morte, de crise, de desesperança, de terror, para onde você olha não vê uma notícia boa que traga esperança, eu estou aqui para lhe dizer que o teu pastor, em meio a tanta turbulência e crises, ele tem águas tranquilas para você beber. Bendito seja o nome de Jesus. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 4, quando a samaritana o desafia: tu não tem corda, tu não tem cacimba, o poço é fundo, tu não é maior que o nosso pai Jacó, como tu vai me dar água? Jesus disse: aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque dentro de si fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. No último dia da festa, quando os judeus faziam um ritual de lavar as mãos para o ato de purificação até a próxima festa, eles estavam lavando as mãos, diz o texto, e Jesus pôs-se em pé e gritou: eia, que significa atenção, atenção. Aí eles olharam para Jesus. Jesus disse: olha, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Porque esta água aí que vocês estão lavando a mão, ela só lava a mão, só purifica o corpo. Mas a água que eu dou, lava por dentro, transforma. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Deram muitos títulos a Jesus, mas o único título que ele abriu a boca para dizer que era foi este: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Existe água tranquila em meio à crise. Salmo 46. O Salmo 46 é a narrativa de uma catástrofe, mas no meio da catástrofe o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ou seja, tem água tranquila para você beber, porque Ele é o pastor e bispo de nossas
almas. Glória ao nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Em outro texto, restaura a minha alma, traz de volta a minha alma. 116, lá no versículo 7 e 8. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Todos vocês sabem que nós temos corpo, alma e espírito. E cada um destas partes precisa de ser alimentado. O espírito que nós temos, que Deus nos deu, ele se alimenta das coisas espirituais. Por isso Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Paulo ensina lá na igreja de Coríntios a doutrina da administração de uma liturgia, Paulo diz: quem ora em línguas, ora bem, porque ora em espírito. E a Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então o espírito, ele se alimenta das coisas espirituais, porque Deus é espírito. Mas a carne, ela se alimenta das coisas perecíveis. Tudo que é perecível, que é o alimento da carne. A carne se alimenta de coisas perecíveis. A alma se alimenta das coisas eternas. Porque a alma é um pouco da eternidade de Deus em nós. Então a alma se alimenta de alimento que não perece. Lembra quando Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida? E eles disseram: mas o que é isso que o senhor está falando? Como é que alguém pode comer a carne, beber o sangue? Aí Jesus disse: essa pergunta vossos pais fizeram lá no deserto. Por isso comeram maná e morreram. Porque maná significa, o que é isso? Comeram perguntando o que estavam comendo e não entenderam o que estavam comendo. Comeram o que é isso de manhã, o que é isso de tarde, o que é isso à noite, no outro dia o que é isso, era que é útil de manhã, o que é isso no café, o que é isso na janta, o que é isso na ceia. Morreram porque não entenderam o que comia. Aí Jesus disse: mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Glória a Deus. E quando Jesus pega aquela vibe de dar pancada, ele arrocha o discurso, aperta no sermão, vai saindo um por um. Quando ele olhou, só ficaram os 12. Jesus já estava lá em cima, na tampa da chaleira, disse: vocês também não querem, não? Horta da rua, serventia da casa. Aí o Pedrão tomou a palavra e disse: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. A nossa alma se alimenta daquilo que tu falas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então, quando o salmista diz assim: guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, está falando da alma, do alimento. Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. É impossível você pregar o evangelho sem você falar algumas palavras. Por exemplo, arrependimento. É impossível alguém pregar o evangelho e não falar sobre arrependimento, pois é a mensagem que precedeu a revelação física de Jesus na boca de João Batista: arrependei-vos. É impossível você falar do evangelho sem falar de perdão, que o versículo áureo do evangelho é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna através do perdão. Você não pode falar do evangelho sem mencionar o amor, pois esta é a maior palavra deixada por Cristo, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Nós não podemos pregar o evangelho sem falar de transformação, porque Paulo ensinando disse: o poder do evangelho não está nas línguas estranhas, nas profecias somente, mas sim na transformação do homem. Nós não podemos falar do evangelho sem falar da vida eterna, porque essa é a recompensa na propagação do evangelho. E existe uma palavra que você sempre vai falar pregando o evangelho, que chama-se justiça. Porque justiça é um dos pilares do trono de Deus. Salmo 89, verso 14, 15, por aí em diante. Justiça e juízo é a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante de seus olhos. Quando Jesus disse que ia enviar um outro consolador rogando ao Pai, ele disse: quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado e da justiça. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele disse: nós fomos
justificados pela fé, através do sangue de Jesus. Então, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça. E qual era a base da justiça do Velho Testamento? Era os mandamentos e a lei dada no Sinai. Ali estava a base de toda a justiça. Ali estava a base de toda a propagação de um Deus todo-poderoso. A base que formava e forjava a nação de Israel era a Torá, era a lei. E a lei dada no Sinai a Moisés. Então, guia-me pelas veredas da justiça. Agora, aqui se externa a geografia. Vereda é um lugar estreito. Vereda é um lugar estreito. Então, o segundo ponto de uma ovelha que tem no crente é esta daqui. Quando o salmista ia conduzir as ovelhas, dentro da geografia aqui expressa, existiam veredas que não dava para passar todo o rebanho de uma vez. E como é que se fazia? As ovelhas tinham que se enfileirar. A cultura pastoral aqui, se você observar, e você pode pesquisar, no Oriente, que é a base de onde veio o Salmo, você dificilmente vai ver um rebanho com um pastor só, ou com uma pessoa só. É um rebanho de ovelhas, um pastor e um adolescente. Um pastor ou uma criança. Um pastor ou um jovem. Um pastor ou outro pastor. Por quê? Porque ovelha é um animal tão especial que ela tem dificuldade de obedecer uma voz que ela não conhece. Então, sempre duas pessoas. No caso de uma não poder estar, ela já estava habituada com a voz daquele outro. E por isso, que quando diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E como não dava para passar todas as ovelhas, o que o pastor fazia? Tocava. Davi tinha uma harpa. A harpa não era só para tirar o demônio de Saul, não. Foi usada para isso. Mas ele tocava para ovelhas, ele cantava para ovelhas, e as ovelhas ouviam a sua voz. Então, o que o pastor fazia? A vereda estreita. Não dá para passar todo mundo, então um ia na frente, e o outro ficava olhando, e o pastor cantava ou falava, e as ovelhas iam se enfileirando, uma após outra. Você lembra o que Jesus disse? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Glória ao nome. E me seguem. Bendito seja o nome de Jesus. E que vereda justa é essa aqui? Esta vereda é Jesus de Nazaré. Quando você entende isso aqui, você precisa ir na lição do tabernáculo, que foi erguido no deserto e depois erguido em Siló. O tabernáculo tinha 3 pontos específicos, que era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Eram a divisão, eram as 3 divisões do tabernáculo. O pátio, o santo e o santo dos santos. Vereda justa. Sabe como significava o pátio? Eles chamavam de caminho. O lugar santo eles chamavam de verdade. E o santo dos santos eles chamavam de vida. Então era caminho, verdade e vida. Lembra o que foi que Jesus disse? Não é? Mostra-nos o Pai e basta. Jesus disse, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vem a mim, também vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vereda que leva ao Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 9, vai dizer assim, Deus nos deu um tabernáculo eterno. E quem é esse tabernáculo eterno? Jesus. Jesus é o tabernáculo eterno de Deus entre os homens. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não saia desta vereda. Fica nesta vereda. É apertada, pastor, mas vai te levar para um lugar espaçoso. É difícil, mas vai te levar para um lugar de gozo, paz, tranquilidade. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Presença garantida. Davi está dizendo o seguinte, ó, quando o negócio aperta, que a morte me assombrar, estiver em volta de mim, eu estou tranquilo, o Senhor não vai mandar ninguém. O Senhor virá. Porque Deus trabalha assim. Tem batalha que Jeová disse, vai um anjo. Tem batalha que Jeová disse, vão 2 anjos. Tem batalha que Jeová disse, vai uma legião. Tem batalha que Jeová diz, não vai ninguém. Por quê? Quem vai sou eu. Porque nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Você pode adorar a Ele, você pode bendizer o nome dEle, Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Do versículo 1 até o versículo 5, não é? Terminando o 4, nós entendemos que o Salmo está falando de pastor tratando ovelhas. Mas do verso 5 para o versículo 6, nós entendemos que muda o aspecto do Salmo para uma outra direção. Por quê, pastor? Porque você não pode imaginar uma ovelha tomando um cálice. Ainda que se usava óleo para limpar, cuidar de ovelhas, não tem problema nenhum. Mas esta linha de que aqui está falando de ovelha não vai dar muito sentido. Porque está falando de unção, de mesa posta e cálice transbordando. Então, existe uma linha que entende que isso aqui fala da cultura da anfitrialidade, do anfitrião que recebe a visita. E eu prefiro esta linha. Por quê? Porque eu vou encontrar apoio pela boca de Jesus em Lucas 7,46. Quando Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a lhe dizer, entrei na tua casa e tu não me ungiste a cabeça. Ou seja, tu és o anfitrião e tu não me ungiu a cabeça com óleo. E está falando da mulher que está aqui beijando os meus pés, secando com cabelo, molhando com coentro, fazendo essa lambança toda aqui. E você está julgando ela. Mas quando eu entrei, você como anfitrião, você não me ungiu a cabeça. E ela está me ungindo aqui, os pés beijando, me deu o ósculo santo. Então, entendo que isto aqui fala da anfitrialidade. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa unção aqui não é a unção de autoridade, que era usada para um sacerdote, rei e profeta. Essa unção aqui é uma unção de honra. Uma unção que te leva à honra. Oh, glória a Deus. Se tinha uma coisa que aborrecia Jesus e ele arrebentava na pancada, é quando não lhe honravam. Tanto isso na oferta da viúva pobre, ele disse assim, todos esses daí deram do que sobejaram, então não deram nada. Agora essa pobre viúva, de sua pobreza, deu tudo o que tinha. Lucas capítulo 4, quando ele pregou o sermão, usando Isaías 68, disseram assim, mas esse aí não é o filho do seu José? Da dona Maria? Ele disse, não tem profeta com honra que não seja na sua casa. E ele saiu dali arrebentado e fez milagres na outra cidade. Então aqui é uma unção de honra. E o que significa isso, pastor Elcio? Aqui Deus está dizendo, assim como o anfitrião recebia o convidado, a visita, e se agradava da visita, ungia a cabeça, preparava a mesa e fazia o cálice transbordar. Significava que o anfitrião não queria que aquela visita fosse embora. Eu quero o teu cálice transbordando. Eu quero a tua mesa farta. Glória a Deus. E esses inimigos aqui não são os de fora.
Porque ímpio não sabe o que é unção. Ímpio não sabe o que é honra. Esses inimigos aqui não são os egípcios. Porque José disse, olha, quando eu apresentar vocês a Faraó, vocês não falam que são pastores de ovelha. Por quê? Porque os egípcios não gostam de pastores. E eles não gostam mesmo, não. Então, esses inimigos aqui estão do lado de dentro. Não se assusta, não. Quem matou Jesus foram os irmãos. E quem vendeu José foram os irmãos. Então, existe inimigo do lado de dentro. Pastor, você está botando revanche? Não, só estou querendo lhe dizer que Deus tem uma unção de honra. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele tem uma unção de honra para a tua vida. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando que Penina vai no teu casamento, não, porque eu não gosto dessas coisas. Eu estou lhe dizendo que Deus tem uma unção de honra para você. Tem um cálice transbordando e tem uma mesa preparada na presença dos teus inimigos. Ei, meu filho, tudo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Você pode adorar ao Senhor nesta noite? Oh, remachúria. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Há uma unção de honra para você. Há um lugar de honra para você. Quem honra é Deus. Quem faz é Deus. E a unção de honra ninguém tira, porque Ele faz da estéril mãe de filhos e do monturo órgão necessitado e o faz assentar entre os príncipes. O que é isso? Unção de honra para você. Ei, naquele trabalho haverá uma unção de honra. No meio da tua parentela haverá uma unção de honra. Aonde você congrega haverá uma unção de honra. No teu ministério haverá uma unção de honra. Na tua família haverá uma unção de honra. No meio de teus amigos haverá uma unção de honra. No meio desta luta haverá uma unção de honra. No meio desta pandemia haverá uma unção de honra. Você pode adorar ao Senhor? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.